Caio ajustou a gravata pela terceira vez, observando-se no espelho do luxuoso banheiro de sua casa. A luz suave refletia um homem que parecia ter tudo: sucesso, riqueza e uma noiva deslumbrante ao seu lado. Luísa, com seu vestido de noiva que parecia ter sido feito sob medida para ela, estava na sala, cercada por flores brancas e convidados que chegavam para a cerimônia. Mas, mesmo em meio a essa atmosfera de euforia, Caio não conseguia evitar que seus pensamentos desviassem para o passado, para Mariana. A lembrança de Mariana lhe trazia um misto de saudade e arrependimento. O relacionamento deles, vibrante e intenso, havia terminado em meio a desentendimentos e mágoas. Ele se lembrava da primeira vez que se conheceram, em uma festa de amigos em comum. Mariana era a garota que iluminava qualquer ambiente, com seu sorriso contagiante e uma energia que parecia não ter fim. No entanto, a vida tinha outros planos, e seus caminhos se separaram. Agora, prestes a se casar com Luísa, Caio sentia que precisava encerrar aquele capítulo de sua vida de uma vez por todas. Por isso, decidiu convidar Mariana para seu casamento. Caio, você está pronto. Os convidados já estão chegando, chamou Luísa, interrompendo seus pensamentos. Ela entrou no banheiro, com uma expressão de expectativa e ansiedade. Você está tão bonito. Vamos, a cerimônia não vai esperar. Ele sorriu para Luísa, admirando sua beleza radiante. Estou quase lá. Só pensando em algumas coisas. Coisas como o passado. Luísa perguntou, com um tom de compreensão. Sei que é um dia especial, mas precisamos olhar para frente. Você está se casando comigo, não com ela. Eu sei, Luísa. É apenas um fechamento. Quero que tudo esteja bem entre nós. Luísa assentiu, mas sua expressão mostrava que a preocupação ainda pairava em sua mente. Só espero que ela não estrague o nosso dia. A última coisa que quero é drama. Caio respirou fundo, um misto de nervosismo e determinação se apossando dele. Não vai haver drama. Eu só quero que ela saiba que também estou seguindo em frente. Ele saiu do banheiro e se dirigiu ao local da cerimônia, onde os convidados se aglomeravam, admirando a beleza do jardim decorado com flores brancas e laços dourados. O cheiro doce das flores pairava no ar, e Caio se permitiu um momento para absorver a cena. Tudo parecia perfeito, mas o peso da incerteza ainda estava sobre seus ombros. Enquanto esperava a chegada de Luísa, seus olhos vagaram pela multidão. Amigos, familiares e conhecidos estavam todos ali, sorrindo e conversando, mas sua mente estava longe. Ele se perguntava se Mariana realmente viria. O convite fora enviado com a intenção de manter uma relação cordial, mas, ao mesmo tempo, ele temia a possibilidade de que ela pudesse trazer à tona sentimentos que ele pensava ter superado. Mariana estava em sua casa, segurando o convite em suas mãos trêmulas. O envelope era simples, mas as palavras escritas dentro faziam seu coração disparar. Você está convidada para o meu casamento com Luísa. Espero te ver lá. A leitura daquelas linhas fez com que uma onda de emoções a invadisse. Havia um tempo em que Caio era tudo para ela. As memórias de risadas compartilhadas e momentos de paixão fervorosa a envolveram como um cobertor quente. Mas também havia dor, traição e o peso de segredos que ela ainda não tinha revelado. As lembranças trouxeram à tona a luta interna que Mariana enfrentava. Ela hesitou, pensando se deveria ou não comparecer. A vontade de ir era forte, mas também havia o medo do que isso poderia significar. Com um suspiro profundo, ela decidiu que precisava ir. Era hora de confrontar o passado, de mostrar a Caio que ela também havia seguido em frente, mas que havia algo importante que ele precisava saber. A decisão tomada, Mariana virou-se para onde os três pequenos estavam brincando. Miguel, Ana e Lucas, seus trigêmeos adoráveis,
Eram a alegria de sua vida, mas também o seu maior segredo. Como ela poderia revelar isso a Caio? Como ele reagiria ao descobrir que era pai? Vamos lá, crianças, ela chamou, tentando esconder a apreensão em sua voz. Temos um casamento para ir. Os trigêmeos, com suas carinhas idênticas e cabelos bagunçados, correram em sua direção, cheios de entusiasmo. A mamãe vai se vestir igual a uma princesa? Perguntou Lucas, com os olhos brilhando de curiosidade. Sim, meus amores. A mamãe vai se vestir como uma princesa. E vocês também vão ficar muito bonitos. Mariana respondeu, tentando sorrir enquanto seu coração batia acelerado. Naquele dia, a cerimônia estava prestes a começar. Caio, em pé ao lado do altar, sentia o tempo passar lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto esperava a entrada de Luísa. Ele tentava afastar a ansiedade, mas a presença de Mariana em seus pensamentos tornava tudo mais difícil. O que aconteceria se ela aparecesse? E se ela trouxesse os filhos? A ideia era desconcertante, mas ele não poderia deixar que isso interferisse no seu dia especial. Os convidados começaram a se acomodar, e a música suave começou a tocar. Caio olhou em volta, observando os rostos familiares, mas sua mente estava presa em um labirinto de incertezas. Quando Luísa finalmente fez sua entrada, deslumbrante e cheia de graça, ele sentiu um alívio momentâneo. Aquela era a mulher com quem ele queria passar o resto da vida. Mas a sombra do passado ainda pairava sobre ele. Você está lindo, Luísa sussurrou quando se aproximou, enquanto os dois se seguravam pelas mãos. Pronto para dar o próximo passo. Mais do que nunca, Caio respondeu, tentando transmitir confiança, mesmo que seu coração estivesse em conflito. A cerimônia começou, e as palavras do celebrante eram como música para seus ouvidos, mas a inquietação em sua mente não desaparecia. Ele pensava em Mariana, em como o passado poderia interferir em seu futuro. O que ele não sabia era que a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria a trajetória de todos ali presentes para sempre. Mariana chegou ao local da cerimônia com o coração acelerado. O vestido que escolhera era um modelo sóbrio, mas elegante, em um tom de azul que destacava seus olhos. No entanto, o que realmente chamava a atenção eram as 3 crianças que a acompanhavam. Miguel, Ana e Lucas, os trigêmeos de cabelos castanhos e olhos curiosos, seguravam suas mãos pequenas, como se sentissem a tensão que pairava no ar. O murmúrio dos convidados se intensificou assim que eles adentraram o salão, decorado com flores brancas e velas acesas, criando uma atmosfera mágica para o casamento de Caio e Luísa. Quem são essas crianças? Sussurrou uma convidada, deixando escapar um olhar intrigado e um sorriso nervoso. Outros acompanharam com olhares inquisitivos, tentando entender a situação inesperada. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que o momento de revelar seu segredo estava se aproximando, mas o peso da responsabilidade a deixava inquieta. Com um gesto protetor, ela puxou os 3 mais para perto de si. Fiquem perto de mim, crianças, disse ela suavemente, olhando para os rostos inocentes que a observavam com confiança. Enquanto isso, Caio estava prestes a entrar no salão, cercado por amigos e familiares. Ele estava radiante, embora um toque de nervosismo o acompanhasse. A expectativa pela chegada de Mariana era palpável. Quando ela finalmente apareceu, seu sorriso se desfez em uma expressão de confusão. O choque tomou conta dele ao perceber que ela não estava sozinha. O que? O que está acontecendo? Mariana, seus olhos se arregalaram. O murmúrio se transformou em um silêncio constrangedor. Caio, eu. Ela começou, mas as palavras não saíam. Um nó se formava em sua garganta, e a presença dos trigêmeos a fazia se sentir ainda mais vulnerável.
Ela sentia o peso dos olhares dos convidados, e a tensão entre eles crescia como uma tempestade prestes a desabar. Essas crianças, quem são? A voz de Luísa, sua noiva, cortou o ar, carregada de incredulidade. Os olhos dela estavam fixos em Mariana, e a expressão de desconfiança era evidente. Mariana, você está trazendo crianças para o nosso casamento. O que você está tentando fazer? Mariana sentiu um frio na espinha. Não é o que você está pensando, Luísa. Eu só queria que Caio soubesse. Souber o quê? Luísa interrompeu, sua voz crescente. Que você tem filhos. Que você decidiu aparecer no meu casamento com eles. Isso é uma loucura. Os trigêmeos olharam para a troca de palavras, confusos, sem compreender a gravidade da situação. Miguel, o mais velho dos três, puxou a mão de Mariana, como se quisesse entender por que a mãe estava tão nervosa. Mãe, por que estamos aqui? O que está acontecendo? Ele perguntou, com a inocência típica de uma criança. Tudo vai ficar bem, meu amor. Apenas aguarde um momento, respondeu Mariana, tentando manter a compostura. Ela se virou para Caio, que a observava com um misto de incredulidade e preocupação. Caio, eu preciso te contar a verdade. Mas não aqui, não agora. Você acha que pode simplesmente entrar e fazer isso? Luísa exclamou, sua voz cortante. Você não tem ideia do que está fazendo com a gente. Luísa, por favor, Caio disse, tentando mediar a situação. Ele olhou nos olhos de Mariana, buscando alguma explicação. O que você está tentando me dizer? Eu vou contar tudo, mas não aqui, neste lugar. Mariana olhou ao redor. Os convidados estavam cada vez mais intrigados, sussurrando entre si. O clima de festa que deveria reinar estava se transformando em um espetáculo de curiosidade e especulação. Por favor, só um instante. Deixe-me falar com você em particular. O olhar de Caio se suavizou, mas a expressão de Luísa não mostrava sinais de compreensão. Você não pode simplesmente tirar o foco de nós assim. Ela estava prestes a se retirar, mas um grupo de amigos a cercou, tentando entender o que estava acontecendo. Luísa, escute, Caio disse, sua voz baixa e controlada. Eu preciso saber o que está acontecendo. Mariana, você pode me dizer agora, o que são esses três? Mariana hesitou, a luta interna visível em seu rosto. Eles são meus filhos, Caio. E você é o pai deles. As palavras caíram como uma bomba no ar. A confusão tomou conta do rosto de Caio. Ele balançou a cabeça, sem acreditar. O que você está dizendo? Filhos. Meus filhos. Sim, Caio, Miguel, Ana e Lucas. Eles são seus filhos. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu não sabia como te contar. Depois que nos separamos, eu decidi criar os três sozinha. Eu não queria que você fosse obrigado a lidar com isso na época. Mas por que você não me procurou? Por que não me contou antes? A frustração na voz de Caio era palpável. Porque eu tinha medo, Caio. Medo de como você reagiria. Eu queria protegê-los. Proteger você e a mim mesma. Mariana olhou para os filhos, que estavam agora segurando as mãos um do outro, observando a troca tensa entre os adultos. A expressão de Caio mudava rapidamente, de confusão para uma mistura de raiva e tristeza. Como você pôde tomar essa decisão sozinha? Eu tinha o direito de saber. E o que você teria feito? Teria assumido um compromisso que não queria? Eu não sabia se você estaria pronto para isso. Mariana sentia as lágrimas se acumulando em seus olhos. Eu só queria fazer o melhor para eles. Luísa, ainda em estado de choque, decidiu intervir. E agora? O que você espera fazer, Mariana? Aparecer aqui e bagunçar tudo.
Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Não é uma bagunça, Luísa. É a vida real. Mariana respondeu, com um tom de firmeza. Essas crianças são tão importantes quanto qualquer um de vocês. Elas merecem saber a verdade. O clima ao redor deles estava tenso. Os sussurros entre os convidados aumentavam, e a curiosidade se transformava em especulação. Quem são essas crianças? São filhos dela. As perguntas ecoavam, e Mariana podia sentir a pressão aumentando. Olha, Mariana, Caio finalmente disse, sua voz agora mais calma, mas ainda carregada de emoção. Preciso entender isso. Preciso de tempo. Não posso lidar com tudo isso agora. Eu entendo, Caio. Mas você não pode simplesmente ignorar a existência deles. Eles precisam de você. E eu também. A sinceridade na voz de Mariana cortou o ar tenso. E os trigêmeos, ainda alheios à gravidade da situação, começaram a se afastar, curiosos com o que estava acontecendo. Por favor, voltem aqui, Mariana chamou. E os três voltaram, sem entender a tensão que pairava sobre os adultos. Oi, pessoal, Caio disse, abaixando-se para se aproximar deles. Vocês têm nomes bonitos. Miguel, Ana e Lucas, certo? Isso mesmo. Miguel respondeu, um sorriso tímido brotando em seu rosto. Você é o nosso pai. O coração de Caio disparou ao ouvir aquelas palavras. Ele nunca havia imaginado ouvir uma pergunta dessa. E a realidade começou a se assentar. Os olhos dos trigêmeos eram cheios de esperança e inocência. Ao mesmo tempo, a dor da revelação e a confusão em sua mente se tornaram quase insuportáveis. Sim, eu sou seu pai, ele respondeu, lutando para controlar as emoções. Os olhares dos filhos, repletos de expectativa, faziam seu coração se apertar. Uau! Que legal! Ana exclamou, enquanto Lucas começou a balançar os pés, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas claramente animado com a atenção. Mariana observou a cena, seu coração apertado. Por um lado, havia alegria nas crianças, mas por outro, a realidade de que tudo havia mudado para sempre. A cerimônia de casamento, que deveria ser um momento de celebração agora, estava repleta de incertezas e revelações dolorosas. Vamos conversar, Caio disse, olhando para Mariana, um pedido silencioso em seu olhar. Eles precisavam de um momento, longe dos olhares curiosos dos convidados e da tensão que pairava no ar. Vamos resolver isso. A caminhada até o jardim, longe do tumulto, foi silenciosa. Mariana segurava a mão de Miguel, enquanto Caio seguia próximo, com Ana e Lucas a seu lado. O céu estava claro, mas a atmosfera ao redor deles parecia carregada de nuvens escuras. Era um momento de transição, e Mariana sabia que a vida nunca mais seria a mesma. A cerimônia estava em seu ápice, com os convidados ansiosos e os olhares fixos no altar. Caio, de terno impecável, estava prestes a trocar votos com Luísa, a mulher que ele acreditava ser a sua verdadeira alma gêmea. Contudo, a presença de Mariana e dos trigêmeos havia lançado uma sombra sobre o que deveria ser um dia de pura alegria. Quando ele abriu a boca para falar, uma voz interrompeu o momento sagrado. Mariana, quem são essas crianças? Você as trouxe como seus acompanhantes. O convidado, um amigo de longa data de Caio, não conseguiu conter a curiosidade. O murmúrio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Os olhares se voltaram para Mariana, que ainda estava em pé, segurando as mãos dos trigêmeos, Miguel, Ana e Lucas. O ambiente, que era de celebração, agora se tornará um campo de batalha emocional. Mariana engoliu em seco, seu coração batendo descompassado. São meus filhos, ela respondeu, hesitante, enquanto os trigêmeos olhavam para ela com inocência.
sem entender a tensão no ar. Miguel, Ana e Lucas. A apresentação dos nomes foi quase como um sussurro, mas ainda assim, provocou uma onda de murmúrios e especulações entre os convidados. Caio, ainda em estado de choque, não sabia como reagir. As palavras de Mariana reverberavam em sua mente. Meus filhos. Ele olhou para Luísa, que estava ao seu lado, e viu a expressão de incredulidade em seu rosto. A noiva, que até aquele momento parecia radiante, agora estava pálida e com os olhos arregalados, como se estivesse tentando processar a revelação. Como assim, seus filhos? Luísa finalmente conseguiu perguntar, sua voz baixa, mas carregada de uma mistura de raiva e dor. Caio, você sabia disso? Ela virou-se para ele, exigindo respostas. Não, não sabia. Caio se apressou em defender-se. Eu não sabia que ela tinha crianças. A confusão tomava conta dele, e ele se sentia perdido entre o amor que tinha por Luísa e a surpresa avassaladora que agora ocupava sua mente. Mariana, percebendo a situação se desenrolar, tentou intervir. Eu nunca quis que isso viesse à tona assim, disse ela, sua voz tremendo. Eu só queria que você soubesse que não era apenas uma história de amor entre nós. Havia consequências. Os convidados, que até então estavam em silêncio, começaram a sussurrar novamente. Ele é o pai. Ela nunca disse nada. Como isso é possível? As palavras flutuavam no ar como um veneno, intoxicando o ambiente festivo com um clima de escândalo. Luísa, com os olhos fixos em Caio, exigiu uma resposta. Você me enganou. Caio. O que mais você não me contou? Você estava prestes a se casar comigo, e eu estou aqui, diante de todos, ouvindo isso pela primeira vez. A tensão era palpável. Caio olhou para os trigêmeos, que estavam observando a cena com expressões de confusão e curiosidade. Não era justo que eles estivessem envolvidos nesse turbilhão emocional. Mariana, precisamos conversar sobre isso. Não aqui. Por favor, ele disse, tentando manter a calma. Você não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo. Caio. Luísa gritou, sua voz ecoando pelo espaço. Eu preciso de respostas agora. A pressão aumentava, e Mariana sentiu que a situação estava saindo de controle. Ela se levantou, puxando a atenção de todos novamente. Olhem, eu entendo que isso é surpreendente. Ela começou, sua voz mais firme agora. Mas eu não vim aqui para causar problemas. Eu só quis trazer meus filhos para conhecer o pai deles, mesmo que isso tenha sido em um momento tão impróprio. Caio a olhou, seu coração apertado. Por que não me contou antes, Mariana? Por que agora, neste dia? A dor em sua voz era evidente, e ele se sentia dividido entre a mulher que amava e a mulher que havia sido uma parte significativa de seu passado. Eu não queria que eles crescessem sabendo que o pai deles não estava presente, Mariana explicou, sua expressão agora mais vulnerável. Depois da nossa separação, eu não sabia como você reagiria. Eu queria proteger eles e a mim mesma. Proteger de quê? De mim. Você tomou essa decisão sozinha, Mariana. A frustração de Caio transbordou, e ele sentiu que a vulnerabilidade que tentava esconder estava prestes a ser exposta. Luísa, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Se você realmente se preocupava com eles, deveria ter me contado. Eu merecia saber. Da mesma forma que Caio merecia saber. Isso não é justo. Seu olhar estava fixo em Caio, buscando a verdade em seus olhos. A atmosfera estava carregada de emoções, e os trigêmeos, percebendo a tensão, começaram a se entreolhar, confusos. Miguel, com seus pequenos olhos curiosos, puxou a mão de Mariana. Mamãe, por que eles estão gritando? Perguntou inocentemente. E o som da sua voz infantil cortou a tensão como uma faca afiada. Mariana se agachou, olhando nos olhos do filho. Está tudo bem, meu amor. É só uma conversa de adultos. Mas sua voz estava trêmula, e ela sabia que não era verdade. O caos havia se instalado e as palavras não podiam mais ser retiradas. Caio se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não podia acreditar que havia filhos que não conhecia e que Mariana estava ali, diante dele, revelando tudo em um dia que deveria ser de celebração. Ele desejou poder voltar no tempo, mudar as escolhas que fez. Mas a vida não funcionava assim.
Eu preciso de um tempo, Caio disse. Sua voz quase um sussurro. Ele se afastou, buscando um canto onde pudesse respirar. A verdade pesava em seus ombros como uma âncora, e ele sentia que a celebração de seu casamento estava se transformando em um pesadelo. Luísa, por sua vez, não era uma mulher que se deixava abater facilmente. Ela se virou para Mariana, suas palavras afiadas. Você não deveria ter vindo aqui. Isso não é lugar para expor segredos. Você poderia ter feito isso em outro momento, em um lugar mais privado. Mariana, ferida, respondeu com firmeza. Eu não vim aqui para causar dor, Luísa. Eu só queria que Caio soubesse que ele tem filhos que precisam dele. A vida não é sempre sobre o que é conveniente. Os olhares dos convidados se alternavam entre as três pessoas centrais daquela confusão. E Caio, que tentava se recuperar do turbilhão emocional, percebeu o impacto daquela revelação não apenas em sua vida, mas também em toda a dinâmica do evento. Ele respirou fundo, tentando encontrar um caminho para lidar com a situação. Olhando para os trigêmeos, que estavam se afastando um pouco, ele sentiu uma necessidade avassaladora de se conectar com eles. Apesar de tudo, eles eram parte dele, e o amor que ele não sabia que tinha por eles começou a emergir. Mariana, ele chamou, sua voz agora mais calma. Podemos conversar, por favor. Ele se afastou do altar, gesticulando para que ela o seguisse, enquanto Luísa observava, a expressão em seu rosto uma mistura de raiva e dor. Mariana hesitou, mas seguiu Caio, os trigêmeos a acompanhando, sem saber a gravidade da situação. Enquanto caminhavam, o murmúrio dos convidados continuava, e o clima festivo da cerimônia havia se dissipado, dando lugar a uma nova realidade, onde segredos e verdades não ditas estavam prestes a ser revelados, e todos estavam prestes a ser impactados por aquilo que já não poderia ser ignorado. O silêncio que se seguiu à revelação de Mariana foi ensurdecedor. Caio, paralisado pela incredulidade, olhava para os trigêmeos, que, inocentemente, brincavam entre si, sem entender a gravidade da situação. Os olhares dos convidados se alternavam entre Caio e Mariana, como se esperassem uma reação que pudesse dissipar a tensão no ar. Você está dizendo que eles são meus filhos? A voz de Caio saiu embargada, como se cada palavra exigisse um esforço monumental para ser pronunciada. Ele sentia um turbilhão de emoções, raiva, confusão, mas, acima de tudo, uma dor profunda por não ter estado presente na vida das crianças. Mariana respirou fundo, tentando manter a compostura. Sim, Caio, eu não queria que você soubesse dessa maneira, mas não havia outra opção. Eu não queria que você se sentisse pressionado a ser um pai se não estivesse pronto para isso. Eu só queria protegê-los. Proteger de quê? De mim. Caio respondeu, agora com a voz elevada, a dor transbordando em suas palavras. Você acha que esconder isso de mim era uma forma de proteção? Eu não sou um monstro, Mariana. Eu poderia ter ajudado. Eu tinha medo, Caio. Medo de como você reagiria. Medo de que você me abandonasse e abandonasse as crianças. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, e ela passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava sua vulnerabilidade. Eu não sabia como você iria reagir. Achei que o melhor era criar ele sozinha. E você achou que eu nunca iria querer saber. Que eu nunca iria querer fazer parte da vida deles. A indignação de Caio era palpável, e ele caminhou um passo à frente, tentando se aproximar dos filhos que nunca conheceu. Os três, sem perceber o turbilhão emocional ao seu redor, continuavam a brincar, rindo e correndo em círculos. Luísa, em um canto da sala, observava a cena se desenrolar, seu coração apertado de dor e traição. A imagem de Caio, seu noivo, tentando entender a situação enquanto os trigêmeos corriam, a deixava furiosa. Ela se levantou, disposta a confrontá-lo. Caio, você não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo aqui. Você tem responsabilidades agora, e não pode se dar ao luxo de se perder em suas emoções. Luísa, não é assim que as coisas funcionam. Caio virou-se para ela, a frustração evidente em seu rosto.
Eu não sabia que eles existiam. Como eu posso assumir uma responsabilidade que nunca soube que existia? E você acha que Mariana queria isso? Que ela queria causar toda essa confusão no seu casamento? Pense um pouco, Caio. Luísa se aproximou dele, com os olhos brilhando de raiva. Ela fez o que achou melhor. E agora você está aqui, fazendo dela a vilã da história. Eu só estou tentando entender. A voz de Caio soou mais baixa, como se a intensidade da conversa tivesse drenado suas energias. Ele olhou para Mariana, que agora enxugava as lágrimas com as costas da mão. Me diga, como isso tudo aconteceu? Mariana hesitou antes de responder. Depois que terminamos, eu estava tão confusa. Tive um momento de fraqueza. E foi assim que os trigêmeos vieram ao mundo. Eu não tinha certeza do que fazer. Então decidi criar eles sozinha, com todo o amor que eu poderia dar. Eu queria que eles tivessem uma vida normal, longe de qualquer drama. Normal. Caio repetiu, com amargura. E esconder isso de mim era parte da sua definição de normal? Você foi capaz de criar 3 crianças, e me manter à margem de tudo isso. Eu não sabia como você reagiria. Eu não queria te colocar em uma posição em que você se sentisse obrigado a ser algo que não queria. A voz de Mariana estava cheia de emoção, mas também de determinação. Só queria protegê-los. E agora? Eu não sei como voltar atrás. O tumulto emocional na sala era palpável. Os convidados, que antes estavam imersos na alegria do casamento, agora observavam a cena com expressões de espanto e curiosidade. O murmúrio crescente era quase um eco distante, como se o mundo exterior tivesse desaparecido, deixando apenas o drama humano à frente. Caio se aproximou dos trigêmeos, que pararam de brincar e o olharam com curiosidade. Miguel, o mais velho, inclinou a cabeça, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Oi, você é o nosso pai, não é? A inocência na pergunta fez Caio sentir um nó na garganta. Eu sou. Ele respondeu, a voz tremendo. Eu sou seu pai. As palavras saíram como um sussurro, e ele olhou para Mariana, que observava a cena com um misto de esperança e desespero. Ana, a única menina do grupo, deu um passo à frente e sorriu. Que bom. Vamos brincar juntos. A alegria dela era contagiante. Mas Caio sentiu que o peso da responsabilidade estava se tornando quase insuportável. Como ele poderia brincar com aquelas crianças, sabendo que, por anos, ele não esteve presente? Queremos fazer um piquenique. Lucas, o mais novo, se juntou à irmã, seus olhos brilhando de entusiasmo. Você vai trazer comida, pai? A palavra pai ecoou na mente de Caio como um tambor. Ele se agachou para ficar na altura deles, tentando ocultar sua confusão. É, claro que sim. Vamos fazer um piquenique. Vai ser divertido. Uhul! Gritaram os 3 juntos, e por um momento, a tensão na sala diminuiu. Caio olhou para Mariana, que observava a cena com um sorriso triste. Ela sabia que havia dado o primeiro passo para a reconciliação, mas o caminho à frente estava repleto de incertezas. Mariana. Caio começou, mas ela o interrompeu. Caio, eu sei que tudo isso é um choque. Mas, por favor, precisamos conversar sobre isso longe daqui. Vamos encontrar um lugar tranquilo. Ela olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam sobre eles, e a pressão do momento parecia insuportável. Você tem razão. Ele concordou, ainda tentando processar tudo. Mas e Luísa? Eu não posso simplesmente deixá-la aqui. Isso não é justo. Ela precisa de um tempo para processar isso também. Caio, você precisa cuidar de seus filhos agora. Mariana falou com firmeza, e ele percebeu que ela estava certa. Os trigêmeos eram sua prioridade, mesmo que o peso de suas escolhas passadas estivesse sobre seus ombros. Está bem, ele finalmente disse, olhando para os filhos. Vamos dar um tempo para todos nós. Eu vou falar com Luísa e depois, vamos conversar. Mariana assentiu, aliviada por ele ter aceitado. Obrigada.
Enquanto Caio se afastava, seus pensamentos estavam em tumulto. Ele ainda não sabia como lidar com essa nova realidade, mas a inocência das crianças o puxava para um caminho que ele nunca imaginou que seguiria. O casamento que deveria ser o início de uma nova vida agora estava repleto de incertezas, mas a força dos trigêmeos o fazia sentir que talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de reescrever sua história. Caio estava paralisado, sua mente uma tempestade de emoções conflitantes. Ele olhou para Mariana, que ainda estava de pé, com os trigêmeos ao seu lado, e não conseguia processar a magnitude da revelação que ela acabará de fazer. Os murmúrios ao redor aumentaram, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, e todos os olhares estavam fixos nele. Ele engoliu em seco, em um impulso, caminhou em direção a Mariana, seu coração acelerado. Mariana, espera, ele começou, sua voz baixa e trêmula. Eu não sei o que dizer. Como isso? Como tudo isso aconteceu sem que eu soubesse? Mariana olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e determinação. Caio, eu nunca quis que você soubesse dessa forma. Após a nossa separação, eu fiquei perdida. Não sabia como te contar. A vida tomou um rumo que eu não esperava, e eu decidi que era melhor criar as crianças sozinha. Mas por que não me procurou? Eu poderia ter ajudado. Ele respondeu, a frustração começando a se infiltrar em suas palavras. Você estava prestes a se casar, Caio. Eu não queria ser a mulher que estragou tudo para você. Eu pensei que, se mantivesse essa parte da minha vida em segredo, você poderia seguir em frente sem o peso disso. Ela explicou, sua voz falhando. Os trigêmeos, percebendo a tensão, se aproximaram, segurando as mãos um do outro. Pai, você vai brincar com a gente? Perguntou Miguel, com sua voz doce e inocente, como se nada do que estava acontecendo fosse relevante. Caio sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para os rostos idênticos das crianças, que o observavam com expectativa. A realidade de que ele era pai, um pai que nunca havia conhecido, começou a se estabelecer em sua mente. Era uma responsabilidade imensa, e a ideia o aterrorizava e ao mesmo tempo o enchia de um amor inexplicável. Eu não sei como ser pai, ele confessou, os olhos fixos nos trigêmeos. Eu não tenho experiência. Não sei o que fazer. Mariana sorriu triste, mas ao mesmo tempo encorajadora. Ninguém nasce sabendo. Caio. Ser pai é um aprendizado diário. Você só precisa estar presente. Eles precisam de você. Mas eu tenho a Luísa. Ele respondeu, sentindo-se perdido. E agora isso? Tudo isso mudou. Eu não quero que você abandone a sua vida, Caio. Apenas quero que você saiba quem eles são. Eles são parte de você, respondeu Mariana, sua voz firme, mas suave. E, se não quiser, eu entendo. Não quero colocar você em uma situação desconfortável. Como você pode dizer isso? Caio exclamou, sua voz subindo em intensidade. Eu não posso simplesmente ignorar que tenho filhos. É um choque, Mariana, e eu não sei como lidar. Enquanto a conversa se desenrolava, Luísa observava a cena de longe. Seu coração estava em pedaços, mas uma parte dela sabia que a raiva não resolveria nada. Ela se afastou dos convidados, que continuavam murmurando, e buscou um momento de reflexão. A raiva era um sentimento poderoso, mas ela precisava encarar a situação de maneira madura. Ela se lembrou dos momentos que passou com Caio, das promessas que fizeram um ao outro. Eu não posso deixar que isso nos destrua, sussurrou para si mesma. Nós ainda temos um futuro juntos. Preciso ser forte. Determinada, ela decidiu voltar ao evento. Quando Luísa se aproximou, Caio a viu e seu coração afundou. Ele sabia que a situação era insustentável. Luísa, ele começou, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Caio, eu não quero saber de desculpas agora, disse ela, sua voz controlada, mas os olhos brilhando com a dor. Eu só preciso entender.
Como você pôde manter isso de mim? Como você pode simplesmente agir como se nada tivesse acontecido? Eu não sabia, Luísa. Ele respondeu, a frustração e a tristeza misturadas em sua voz. Eu não sabia que eles existiam. Mariana, ela trouxe isso para sua vida. Caio. Luísa interrompeu, a indignação transparecendo. Ela trouxe essas crianças, e você estava prestes a se casar comigo. O que isso significa para nós? Eu não sei. Ele gritou, o desespero evidente em seu tom. Eu não queria que isso acontecesse assim. Eu só queria que fosse um dia feliz. E agora? Agora você tem que decidir o que realmente importa para você. Luísa disse, sua voz mais calma. Você ama a ideia de ser pai? Ou você ama Mariana? Porque as duas coisas não podem coexistir da mesma forma. Caio olhou para os trigêmeos, que brincavam entre si, alheios ao drama que se desenrolava ao seu redor. Ele sentia uma onda de amor e proteção por eles, mas também uma lealdade para com Luísa, que estava prestes a se tornar sua esposa. O sentimento de perda e confusão era avassalador. Eu não quero perder você, Luísa, ele disse, a voz mais suave agora. Mas eu também não posso ignorar que sou pai. Isso muda tudo. Talvez seja a hora de você descobrir o que realmente deseja. Luísa respondeu, sua expressão suavizando um pouco. O que você quer para o seu futuro? Comigo ou com eles? A tensão no ar parecia ter diminuído um pouco, enquanto os trigêmeos continuavam a brincar despreocupados. Caio suspirou, tentando organizar seus pensamentos. Eu preciso de tempo. Preciso entender. Então tire o tempo que precisar. Caio, ela disse, seu tom cheio de compreensão. Mas saiba que eu não posso ficar aqui esperando por você para sempre. Luísa se afastou, deixando Caio sozinho com seus pensamentos. Ele se virou novamente para Mariana e os trigêmeos, que ainda o observavam. Vamos brincar, ele disse, sua voz agora mais suave. Eu quero conhecer vocês. Os olhos dos trigêmeos brilharam de alegria, e eles correram em direção a ele, cheios de energia. Vamos, pai! Gritaram em uníssono, enquanto Caio sentia o peso da responsabilidade, ao mesmo tempo, a felicidade inexplicável que a paternidade poderia trazer. Enquanto eles corriam, Caio percebeu que, embora a situação fosse complexa e cheia de incertezas, havia uma nova vida se formando diante dele. Uma vida que exigiria coragem, paciência e amor. E, por mais desafiador que fosse, ele estava disposto a descobrir esse novo caminho, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos e suas dúvidas. O clima de tensão na cerimônia de casamento de Caio e Luísa estava tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Os murmúrios dos convidados ecoavam, misturando curiosidade e especulação, enquanto a revelação de Mariana sobre os trigêmeos ainda pairava no ar como uma nuvem pesada. Caio, aturdido, tentava entender a nova realidade que lhe era apresentada, enquanto os olhos de Luísa o queimavam com uma mistura de confusão e traição. O que deveria ser o dia mais feliz de sua vida estava se transformando em um pesadelo. De repente, a porta da recepção se abriu com um estrondo, interrompendo os pensamentos conturbados. Um homem de terno escuro, com uma expressão séria e um portfólio sob o braço, atravessou a sala, atraindo a atenção de todos. Os convidados, que até então sussurravam sobre os trigêmeos, agora trocavam olhares confusos. Desculpem a interrupção, disse o advogado, sua voz cortando o murmúrio da multidão. Meu nome é Dr. Ricardo Mendes, e eu tenho um testamento que pode mudar a vida de todos aqui. O silêncio tomou conta do ambiente. Caio, Mariana e Luísa se entreolharam, perplexos com a súbita intrusão. O advogado continuou. Este testamento foi deixado pelo falecido Sr. Eduardo Ribeiro, pai de Caio. Ele expressou claramente sua vontade de que a verdade sobre sua família fosse revelada e que os direitos dos filhos de Mariana fossem respeitados. As palavras do advogado reverberaram pela sala como um trovão, e o murmúrio recomeçou.
agora em um tom mais elevado. Filhos. Filhos de Mariana. Como assim? Eram alguns dos comentários que surgiam entre os convidados. Caio sentia o coração disparar enquanto tentava compreender o que tudo isso significava. Doutor Mendes, o que exatamente isso significa? Perguntou Caio, com a voz tensa. O advogado olhou diretamente para ele, seu olhar sério. Significa que, segundo o testamento, uma quantia significativa foi deixada para os trigêmeos, o que vai garantir que eles tenham um futuro seguro e confortável. Luísa, que até então estava em um estado de choque, começou a processar a situação. Mas eles são filhos dele? Perguntou, gesticulando com a mão em direção a Mariana e às crianças, que observavam a cena com olhos arregalados. O advogado confirmou com um aceno de cabeça. Sim, é isso mesmo. O falecido sempre teve um carinho especial por eles, embora não soubesse da existência deles até agora. A intenção dele era garantir que, independentemente da situação, eles tivessem apoio financeiro. A revelação do testamento trouxe uma nova dinâmica ao ambiente. Luísa, percebendo a importância dos trigêmeos na vida de Caio, começou a reconsiderar sua posição. O amor que ela sentia por ele era forte, e ver a possibilidade de uma nova família se formando diante de seus olhos despertou nela um desejo de ajudar. Caio, começou ela, com uma voz mais calma, talvez devêssemos pensar em como podemos lidar com isso juntos. Eles são crianças, e elas merecem ter um lar seguro. Mariana, emocionada, olhou para Luísa com gratidão. Aquela atitude era algo que ela não esperava, mas que poderia fazer toda a diferença. Você realmente acha que podemos fazer isso? Caio perguntou, sua voz ainda trêmula. Ele estava lutando contra a avalanche de emoções que o inundava. A ideia de ser pai, de ter uma família, estava se concretizando de uma maneira que ele nunca imaginou. Sim, Caio. Se você quer fazer parte da vida deles, eu quero apoiar isso. Podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Luísa respondeu, olhando nos olhos dele com sinceridade. Mariana observou a cena, seu coração batendo forte. Ela sabia que a aceitação de Luísa significava um grande passo para a construção de um ambiente saudável para as crianças. Obrigado, Luísa, Mariana disse, a voz embargada. Eu nunca quis causar problemas. Eu só queria proteger os meus filhos. A sinceridade nas palavras dela tocou Luísa de uma maneira que ela não esperava. No entanto, a situação não estava isenta de complicações. Mas e quanto ao que aconteceu entre nós? Mariana. Caio perguntou, sua voz agora mais forte. Como podemos seguir em frente sabendo disso? Precisamos ser honestos um com o outro. Mariana respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Eu nunca quis que você soubesse da maneira como soube. Eu não queria que você se sentisse pressionado. Mas agora que você sabe, precisamos ser uma equipe. Não só por nós, mas pelos nossos filhos. Caio assentiu, entendendo a profundidade das palavras de Mariana. Ele sentia uma nova responsabilidade surgindo em sua vida. Certo? Então vamos conversar sobre isso. Sobre como ser uma família. Não podemos deixar que o passado nos defina. Precisamos olhar para o futuro. Eu vou estar com vocês, Luísa interveio, seu tom decidido. Se isso é o que você quer, Caio, eu estarei ao seu lado. Vamos construir uma nova família, juntos. O peso da situação começava a aliviar, e uma nova esperança surgia entre eles. Enquanto a conversa continuava, os trigêmeos, que até então estavam em silêncio, começaram a brincar entre si, sem se importar com as tensões adultas ao seu redor. Miguel, Ana e Lucas riam e corriam pelo espaço decorado do casamento, trazendo uma leveza inesperada à atmosfera carregada. A inocência deles era contagiante, e mesmo os convidados, que observavam a cena com ar de desconfiança, não conseguiam deixar de sorrir ao ver as crianças se divertindo. Caio observou os filhos, seu coração se aquecendo com a visão deles. Eu quero fazer parte da vida deles, disse,
sua voz agora mais firme e decidida. Eu vou ser um pai presente. Eles merecem isso. Mariana sorriu, aliviada por finalmente ouvir essas palavras. O advogado, que ainda estava presente, interrompeu. Se vocês estiverem prontos, posso começar a organizar a parte legal envolvendo o testamento e a guarda das crianças. Isso garantirá que todos os direitos e responsabilidades sejam respeitados. Sim, por favor, Caio respondeu, sua mente já trabalhando em como poderia criar um lar para as crianças. Ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para que eles pudessem crescer em um ambiente amoroso e seguro. A cerimônia, que havia começado com promessas de amor entre Caio e Luísa, agora se transformava em um novo tipo de união. Uma aliança inesperada entre eles e Mariana, em prol do bem-estar dos trigêmeos. Conforme o dia avançava, as conversas fluíam e os planos começavam a ser traçados. Caio, Mariana e Luísa estavam juntos, prontos para enfrentar os desafios que a vida lhes apresentava. O amor, que muitas vezes parecia distante, estava agora mais próximo do que nunca, e a aceitação se tornava a base de uma nova família que se formava a partir dos escombros de um passado conturbado. E assim, no meio de um casamento que se transformou em um reencontro, todos aprenderam que os segredos podem ser desvendados, mas o importante é como cada um escolhe reagir a eles. O perdão e a aceitação se tornaram as chaves para um novo começo, onde a esperança e o amor prevaleceriam acima de tudo.